Então, boa tarde a todos. Gostaria primeiramente de agradecer aqui a presença da professora Simone, João, né? O João é nosso parceiro, é da EPAGRE, tem trabalhado bastante aí com a gente, principalmente com custo nativa, veio avaliar o trabalho do projeto do Júlio, a Simone, que é parceira de ano do Laboratório de Molusco, também trabalha diretamente aí com reprodução, com avicultura, com nutrição. Professor Maurício, que é o coordenador da pós-graduação, então veio avaliar também aqui o nosso projeto do Júlio. Agradecer o Júlio aí pela presença para a apresentação, os demais participantes, os alunos que vieram prestigiar também. Eu peço que vocês coloquem ali em nota compartilhada, né, cria a lista de presença, a pessoa já criou, né, colocando o nome ali dos alunos que são de pós-graduação, para contar como presença no seminário. Tá? Então, agradeço a todos. E então, nós vamos passar para a defesa do projeto de tese do Júlio. O Júlio tem em torno de 30 minutos para fazer a apresentação e depois a banca tem em torno, cada membro, em torno de 20 minutos para fazer a arguição. Tá? E, feito isso, eu passo já a palavra ao Júlio para ele começar a apresentação. Eu sugiro que nós desliguemos as nossas câmeras para que fique menos carregado o sistema. Aí fica só o Júlio aí com a dele ligada, depois a gente volta nas arguições e a gente liga a câmera de novo. Júlio, contigo a palavra, meu querido. Vamos lá? Então, boa tarde, pessoal. Me chamo Júlio Cacho, eu sou aluno do programa de pós-graduação em Agricultura da UFSC, sou orientado pelo professor Cláudio Melo. Estou aqui para apresentar o projeto de tese que intitula-se O efeito da salinidade e temperatura no desenvolvimento e sobrevivência larval da ostra Crasostrea rhizome. Antes de iniciar a apresentação, queria agradecer a presença da banca, por ter aceito contribuir com o projeto, né? Agradecer também ao professor Melo, que tem me ajudado desde o início do meu ingresso no programa, ao pessoal que está assistindo, e em especial aos membros do Laboratório LMM, que me acolheram desde o primeiro dia que eu pisei naquele laboratório. Então, para começar a apresentação, falar um pouco sobre as condições favoráveis na agricultura no Brasil, né, que apresenta um extenso litoral, mais de 8 mil quilômetros de costa, uma zona econômica exclusiva de 4.500 quilômetros quadrados, e aí no artigo do Valente Colaboradores de 2011, eles citam que o Brasil ele tem um grande mercado consumidor, né? Uma comunidade científica sólida e capaz de dar suporte aos ecossistemas aquáticos e produções sustentáveis. E aí, falando de produção apícola, a gente parte para, segundo os dados da FAO, publicado em 2002, a produção de ostra representa hoje 34% da produção mundial de moluscos. Então, a importância, né, da produção de ostras para a agricultura. E aí o gênero Crasostrea se destaca no Brasil. A produção da Crasostrea, principalmente no estado de Santa Catarina, que pode observar nesse GIF aqui, ao lado, a produção das Bahias, né? Em Santa Catarina, apesar de ter apenas 8% do litoral, da faixa litorânea do Brasil, ela representa 90% da produção nacional. Isso deve ser um pacote tecnológico muito bem elaborado, né? Desde a avicultura, a salinidade, a alimentação, né? Na agricultura e também na produção no cultivo. Então, as dicas com as Pessoal, só um momentinho, Júlio. Só um momentinho, Júlio. Em 2021, Júlio. Eles citam que para que a produção se expanda, né, é importante estudar outras espécies, como a gente está à direita, ou esses. Ô, Júlio, desculpa. Oi, tá tudo bem? Não, a tua apresentação está com...
Para mim Oi, não Bela, está. tá me ouvindo? Agora estou, mas a sua apresentação está cortada. Não sei se só eu estou com Tá? problema. Eu também não estava ouvindo bem, até tentei mudar minha conexão, pensei que pudesse ser aqui. Não, eu acho que o Eu problema acho que um dos problemas que eu acho que nós temos são os seus GIFs. Você tem muitos desses, Júlio? Não. não, só tem, acho que 3 ou 4. Tá, porque eu acho que a hora que eles estão entrando, a Estão conexão travando. não tá travando. Tá, Tá. vamos continuar e vamos Tá. ver se vai estabilizar. Senão a gente vai ter que tirar os GIFs e reiniciar. E a gente Tá, então vamos tentar um reinício. A câmera, acho que quando eu desliguei a câmera, ficou melhor mesmo. Mas o problema é que eu acho que são seus GIFs, tá? Mas vamos lá. Tá. Tá. Pode No continuar. caso da Vamos ver se produção a gente... isófora, ou da crasosfera. Agora estamos ouvindo. Pronto. Está ouvindo? Então, vamos lá. Então, a produção de ostras, segundo os dados da FAO, representa 34% da produção mundial de moluscos, né? E o Brasil destaca-se a produção de Santa Catarina, devido ao pacote tecnológico muito bem elaborado, né? Desde a lavicultura, como cultivo, para Crasostreas gigas. E aí, Legar, em 2021, ele cita que os colaboradores citam que para a realização para a expansão da produção de ostras no Brasil, é importante que realize-se estudos com demais espécies, né? Isso adequando as técnicas de manejo, não só para o cultivo, mas também para a produção de formas jovens. Eu vou pular os GIFs aqui então, porque acho que deve estar travando a apresentação. Conseguem ver, Melo, agora? Sim, são eles Sim? mesmos que estão dando problema. Tá. Então, vamos lá. Então, no Brasil, a produção de ostra, ela apresenta com 3 espécies da Crasostrea, né? Do gênero Crasostrea. Primeiro, a gazá, que são 2 nativas, a gazá e a risófora, e a ostra do Pacífico, a Crasostrea gigas, conforme essa figura aqui abaixo. É a esquerda, né? Da esquerda para a direita, temos a gazá, a letra A B, a risófora, e a C, a Crasostrea gigas. E aí, Baldry, em 98, ele fala, e colaboradores falam que há uma alta plasticidade fenotípica que torna difícil a identificação das espécies. E aí, a partir de 2011, surgiram novos estudos, né, com identificadores moleculares para realmente identificar cada espécie, né? E os últimos trabalhos, por exemplo, da Natália Cavaleiro, em 2019, e do Sigurd Wong Yes, em 2021, eles fazem essa separação, inclusive com a possibilidade de um surgimento de uma nova espécie de Crasostrea tolonata, e aí o Sigurd Wong Yes, eles falam que não, é uma Talonostrea tolonata, né? E aí fica essa batalha taxonômica que a gente não vai entrar no método, porque não é o método do trabalho, né? Mas aí, voltando para a produção no Brasil, segundo o Poli 2004, fala que o desempenho das gigas ela pode ser afetado em decorrência das altas temperaturas no norte e nordeste do Brasil. Né? Vale salientar também que para que a gente consiga expandir essa produção, né, para o norte e nordeste, e também é importante lembrar que a América Central, por exemplo, Cuba só produz a risófora, só encontra-se a risófora. Então, é importante que a gente tenha estudo de outras espécies, não só as gigas, né? E aí, falando especificamente da risófora agora, é importante tanto a exploração comercial como social também, porque ele tem esse papel social, né, na extração ao longo do litoral nacional. A questão também da sobreexploração e diminuição devido a essa extração desenfreada, né, da produção natural. Ela é uma espécie que geralmente é encontrada no substrato consolidado, como raiz de mangue, costões rochosos, e aí é uma espécie que libera gametas ao longo do ano todo, né, que facilitaria a produção de sementes. Porém, o pico de desova pode ser estimulado por variáveis ambientais. Aí, puxando um pouco para o nosso trabalho, falar um pouco das variáveis ambientais que podem estimular, né, não só o ciclo reprodutivo, mas também a produção de sementes. E aí a importância da produção de sementes, né, para avaliar principalmente as variáveis abióticas nessa reprodução da risófora, né?
devido à sazonalidade da produção de sementes silvestres e para garantir uma produção com fornecimento de sementes de laboratório continuamente, né? E aí surgem-se os haters, né? Que são os laboratórios, né? Que trabalham com métodos de indução à reprodução com reprodutores maduros ou fazem a maturação no próprio hater, né? E aí já tem, inclusive, manuais, né? O manual da FAO, de Elnibal, né? De 2004, muito bem elaborado, fala do stripper, como fazer, né? A fecundação, etc. E aí, Ferreira, em 2021, com os colaboradores, eles citam duas vantagens que é produzir a semente em laboratório, como o aumento da sobrevivência, taxa de crescimento, proteção contra a predação natural, que aumenta também a sobrevivência, né? O controle da sanidade, devido ao rigoroso padrão de higiene dos laboratórios, e a qualidade das sementes e rendimento de produção, né? Então, falando da importância, falando da importância da produção de sementes, é interessante e necessário, né, que mais estudos sejam realizados para o fechamento de um protocolo bem estabelecido para a avicultura da risófora. E aí, falando dos fatores ambientais, que são importantes, né? Há necessidade de conhecimento desses parâmetros ambientais, como a temperatura e a salinidade, que influenciam diretamente nos trabalhos realizados anteriormente de lavicultura. Os últimos trabalhos realizados com essa temática foram realizados por Miranda e Buzenski em 99 e 10 anos depois pelo Ícaro Antônio em 2009, né, junto com os colaboradores. Porém, sem tirar o mérito do trabalho dos pesquisadores que fizeram com tudo que estava à sua altura naquele momento, com os padrões de qualidade de água, né? Mas aí, depois de 2011, que começaram a ter os trabalhos de identificação molecular, né? Então, pode ser, né, não comprovado, que essas espécies que a gente está tratando não sejam realmente a risófora, né? Há essa possibilidade. Por isso que é interessante ter outros estudos para que a gente consiga comparar os dados, né? Enfim. E aí, continuando com o trabalho do Miranda e do Buzenski, em 99, eles citam que quanto maior a temperatura, mais acelerado é o crescimento das larvas. Porém, no 16º dia de cultivo, houve-se uma diminuição do crescimento, em virtude, possivelmente, da contaminação bacteriana, ou porque 28 graus Celsius, que era o limite da temperatura que eles utilizaram, pode ser que essa temperatura seja próxima ao limite fisiológico, levando a larva a um estresse térmico, né, ao desconforto térmico, e ela não conseguiu crescer. E ele cita também no finalzinho do artigo que o equilíbrio dos parâmetros de quantidades de alimento também precisam estar alinhados, equilibrados, né, para que tenha uma maior sobrevivência. Alguns dados relacionados à temperatura, a gente pode retirar do trabalho realizado por Rodrigues e Frias, né, em 92, em Cuba, que obtiveram o melhor resultado de crescimento e sobrevivência entre 23,8 e 28,5 graus Celsius. Lemos em 94, trabalhando também com a risófora, obteve o melhor resultado considerando o peso individual e sobrevivência a 20 graus Celsius. E o Miranda e o Buzenski, em 99, obtiveram melhores resultados de crescimento e sobrevivência a uma temperatura de 25 graus Celsius. E aí, o Ícaro ele não trabalhou com temperatura, só com salinidade, densidade e frequência de troca de ar. Falando agora da salinidade, que também é outro parâmetro importante para a agricultura, é importante a gente estudar a salinidade na agricultura em função das variações sazonais de área, né? E a influência dos regimes de maré nos períodos chuvosos. Lembro que, na prática, quando trabalhei na Primar, com Alexandre Van Degre, nós coletávamos sementes do estuário do rio em Cangoretama. E quando o período chuvoso, não se encontravam sementes tanto na raiz do mangue, era muito difícil encontrar, como também de coletores que a gente tentava capturar, né? Das sementes selvagens, silvestres, desculpa. E aí o Miranda e o Buzenski fizeram um trabalho com salinidade, e o Lemos também, em 94, obtiveram resultados importantes de crescimento e sobrevivência, cultivando as larvas de salinidade de 25 a 35, comprovando o caráter eurealino da espécie. Porém, o Ícaro Antônio, em 2009, ele teve melhores resultados na salinidade 25, né? Contrastando com os resultados. E aí, Neupick, em 1980, ele fala que deve-se levar em consideração o local onde a população se encontra, onde são extraídos os reprodutores, né?
uma vez que os fatores genéticos e ecológicos podem sim interferir na tolerância de salinidade, mesmo com populações da mesma espécie. E aí, justificando um pouco da realização desse trabalho, né, a gente precisa colocar em prática a utilização de tecnologias atuais, sem desmerecer os trabalhos anteriores, claro que eles usaram, como eu falei, né, as tecnologias que estavam ao seu alcance naquele momento, mas aí as tecnologias foram avançando e é importante que a gente coloque em prática para desenvolver a produção de sementes dessa espécie, né, da Rhizophylla. Então, a utilização de tecnologias atuais de produção, aperfeiçoamento das técnicas de produção em laboratório e a elaboração de um protocolo bem definido, estabelecido, né, para atendimento às demandas de semente. Lembrando que a expansão, quando eu falo expansão da produção da osteicultura, a gente não se restringe só à produção nacional, mas também, quem sabe, na América Central, com a produção onde existem países que só produzem a Rhizophylla. E aí, como hipótese do nosso trabalho, nós temos que a salinidade influencia no desenvolvimento larval de sobrevivência da Rhizophylla, e a segunda hipótese é que a temperatura também influencia no desenvolvimento larval e sobrevivência da Chrysostom Rhizophylla. Então, a partir dessas hipóteses, a gente tem um objetivo do trabalho, o geral, que é avaliar o desenvolvimento larval e sobrevivência da Chrysostom Rhizophylla em diferentes salinidades e temperaturas da água de cultivo durante a larvicultura, né, com a finalidade de gerar subsídios para contribuir em um protocolo atualizado da espécie em estudo. Com objetivos específicos, nós temos avaliar o efeito da salinidade, tanto no desenvolvimento larval, como também na sobrevivência da Chrysostom Rhizophylla, e nós temos também a avaliação do efeito da temperatura, tanto no desenvolvimento larval, como na sobrevivência da Chrysostom Rhizophylla durante o período de larvicultura. E aí a tese será estruturada em 2 capítulos. O primeiro capítulo, o efeito da salinidade no desenvolvimento larval e sobrevivência da Chrysostom Rhizophylla, e o segundo capítulo, que é o efeito da temperatura no desenvolvimento e sobrevivência larval da Chrysostom Rhizophylla. Partindo disso, o trabalho vai ser realizado, né? Podemos ver aqui à direita a figura que mostra o estado de Santa Catarina e a cidade de Florianópolis. O ponto 1 é o bairro de Sambaqui, onde está localizado o Parque Marinho da UFSC, onde estão os reprodutores já identificados molecularmente, né? Serão transportados esses reprodutores para a Barra da Lagoa, ponto 2, onde está localizado o Laboratório de Moluscos Marinhos da UFSC, na estação de maricultura professor Eupídio Beltrame, no bairro da Barra da Lagoa. E aí serão realizados 2 experimentos. O primeiro experimento vai avaliar o efeito de diferentes salinidades no desenvolvimento larval e sobrevivência da Rhizophylla, né? E a partir desse trabalho, vendo o melhor desempenho, né? A avicultura com o melhor desempenho na salinidade que a gente está testando, e aí a gente vai usar essa salinidade para fazer o segundo experimento, que é avaliar diferentes temperaturas, tanto no desenvolvimento larval como sobrevivência da Rhizophylla. E aí, iniciando o trabalho com a realização da desova, né? Serão realizadas 2 desovas, uma para o primeiro experimento e uma para o segundo experimento, que eles não vão acontecer ao mesmo tempo, né? Na desova, primeiro vamos higienizar os reprodutores, né, maduros, cerca de 20 exemplares mínimos, né? E aí faz a cutela, retira todo o biofólio, animais incrustantes, mergulha esses animais numa solução com água doce e cloro por 30 minutos, retira esses reprodutores e neutraliza essa solução que eles estão mergulhados com tilsfato de sódio a 5 ppm. Em seguida, retiram esses reprodutores, né? Faz a separação, identificação de machos e fêmeas, né? Com a secção do músculo adutor, com o auxílio de uma faca, e a retirada de um pedaço de tecido gonático e identificação no microscópio, né? Dos ovócitos e espermatozoides. Em seguida, é realizada a técnica de strip, né? Quando faz a raspagem separadamente de machos e fêmeas, né? Em recipientes separados, a raspagem do tecido gonático para obtenção de ovócitos e espermatozoides. Em seguida, esses ovócitos e espermatozoides são fertilizados, né? No caso, os ovócitos são fertilizados com a solução espermatozoide, na proporção de 1 ovócito para 7 espermatozoides. E aí vai haver a fecundação. Nesse processo, usa esse homogeneizador, lentamente, fazendo um movimento no bolo, para poder fazer com que os espermatozoides fecundem os ovócitos, né? Em seguida, esses embriões, né, já
começando a formar os embriões, vão para um tanque de 20 mil litros com água do mar tratada, com ultravioleta e bag de uma micra, filtrada com bag de uma micra, permanecer por um período de 24 horas, né? Na densidade de 100 embriões por ml, a temperatura 24 graus Celsius, a salinidade 35, a salinidade do mar. E após as 24 horas de fertilização, já metamorfoseadas em larva D, Ainda bem que eu não tô... as larvas serão coletadas em malha 35, em seguida concentradas num balde de 20 litros para retirada das amostras de 2 ml, para preservar essas amostras, né, para fazer primeiro as primeiras avaliações qualitativas e quantitativas antes de fazer o povoamento. Tá? E aí, fazendo a avaliação do comprimento de concha, altura da concha, né, a avaliação de sobrevivência, e aí parte para o povoamento das unidades experimentais. Antes da gente povoar, eu queria dividir aqui os experimentos. O primeiro experimento com a salinidade, né? Ele vai ser realizado um delineamento inteiramente ao acaso, testando 4 tratamentos, sendo cada tratamento salinidade 20, 25, 30 e 35. Cada tratamento terão 5 repetições, totalizando 20 unidades experimentais. Tá? Essas unidades experimentais serão feitas com tanques de PVC, que a gente vai construir ainda ao longo desse semestre, com capacidade de 30 litros, serão abastecidos com água de mar filtrada, né? Ultravioleta e também com bags de uma micra. Perdão. Em seguida, vão ser preparadas as salinidades, né? Primeiro prepara essa salinidade para depois abastecer, os tanques de PVC, né? Com a salinidade com cada tratamento, respectivo a cada tratamento. E aí, com aeração de mangueiras de ar e tubos de vidro para evitar também que sujidades fiquem no fundo dos tanques. E aí, o segundo experimento, que é com temperatura, será realizado também um delineamento inteiramente ao acaso, em 3 tratamentos, né? A temperatura 18, 23 e 28 graus Celsius. Cada tratamento terá 5 repetições, então dando um total de 15 unidades experimentais. Essas unidades experimentais serão um pouco menores, serão 5 litros. Por quê? São baldes pequenininhos, porque eles vão ficar dentro de um tanque retangular de fibra com capacidade de 200 litros. Vão ficar em banho-maria. E por que a gente optou pelo banho-maria? Né? Porque os aquecedores, aquele tubo de vidro aquecedor, o entorno dele pode superaquecer, né? As larvas ficarem em contato direto na unidade experimental, e ficando em contato direto com as larvas, pode haver a mortalidade dessas larvas, né? Que estão ali ao entorno do tubo. Então, decidiu-se, né, pelo banho-maria, e aí os aquecedores ficariam dispostos nesse tanque retangular com as unidades experimentais dentro em banho-maria, fazendo a distribuição assim da temperatura de forma homogênea, né? Vão ter esses baldes de 5 litros, tanto o balde de 5 litros como o retangular, vão ser abastecidos com água tratada, filtrada, mecanicamente ultravioleta, né? O aquecimento e o resfriamento da água dos tanques retangulares vão ser feitos por aquecedores ou bombas de resfriamento, né? A salinidade que vai utilizar vai ser de acordo com o primeiro experimento e também vai ter aeração com mangueiras de ar e tubos de vidro para evitar as sujidades no fundo das unidades experimentais. E aí, para o povoamento das unidades experimentais, ele será realizado com larvas D já vindo daquela incubação do tanque de 20 mil litros, peneirados nas malhas de 35 micras. Essas larvas D vão ser concentradas num balde de 20 litros, com aeração constante, né, fraquinha ali para evitar a mortalidade. Serão retiradas 5 amostras com a pipeta de 5 microlitros diluída em 5 ml. Após isso, leva para o microscópio, faz a contagem e, por contagem volumétrica, faz a distribuição e o povoamento das unidades experimentais, numa densidade de 6 larvas por ml. E aí o manejo das unidades experimentais será realizada a troca de água diária, né, peneirando as larvas, Quando essas larvas forem peneiradas, elas vão ser concentradas num beck de 1 litro. E enquanto elas estão concentradas no beck de 1 litro, faz a limpeza, né, com um jato de água de baixa pressão, também com solução de limão, como sugerido por Carvalho em 2013. Já essa técnica é utilizada para desinfecção já no laboratório, né, no LMM. E quando as larvas estiverem concentradas nesse beck de 1 litro, eles vão ser retirados 3 amostras em triplicata de 2 ml, para preservar, né, e fazer a avaliação qualitativa e quantitativa. Essa amostragem vai ser feita a cada 3 dias. Tá?
E aí, na avaliação qualitativa, a gente vai ver o desenvolvimento larval, a morfologia, né? A questão da sobrevivência também na quantitativa e o crescimento, o comprimento da concha, a altura da concha. Tudo isso através do microscópio óptico e também com auxílio de um software de análise de imagem, que é o Leica NC170 HD, que é capaz de fazer as medições, né? Através das imagens fotográficas. E a alimentação será afetada diariamente com isocrise galbana e o Ketoceros Miller, a proporção de 1 isocris para 1 Ketoceros Miller, tá? Então vai ficar a proporção de 1 para 1. E os parâmetros, inicialmente a isocrise galbana serão 2 a 10ª, né? Quarta, vezes 10 a quarta células por ml, em seguida aumenta, dependendo da necessidade da alimentação das larvas, né? Depois aumenta a concentração para 3 vezes 10 a quarta células por ml. E aí o Ketoceros Miller vai acompanhando esse aumento, né? Os parâmetros avaliados serão pH, temperatura e salinidade. E nas análises estatísticas será aplicada uma análise de variância nova, né, para os dados de metamorfose, crescimento, rendimento e sobrevivência. Nesse caso, será realizada após, né, a normalidade e homocedaticidade da variância dos erros, que serão avaliados pelos testes de Shapiro-Wilk e Bartlett, né, respectivamente. Quando as pressuposições de ANOVA forem atendidas e verifica-se a diferença, né, significativa entre a salinidade, os parâmetros que foram avaliados, né, os dados avaliados na salinidade e na temperatura testada, será aplicado o teste paramétrico de Tucker, né, para a separação das médias. E para os dados não paramétricos, será aplicado o teste de Cruz-Cohn, seguido pelo teste de Wilson. Em todos os casos, será utilizado um alfa de 5% e será realizada a análise no RStudio, uso do software RStudio. A produção científica esperada, né? Serão 2 artigos na Aquaculture, né? Primeiro, o efeito da salinidade no desenvolvimento e sobrevivência larval da ostra, e o segundo artigo, o efeito da temperatura no desenvolvimento e sobrevivência larval da ostra também, da Crasostrea rhizophylla. Tá? A viabilidade técnica, né? Nós temos o financiamento do projeto tanto pela FAPEGO, que é a Fundação de Apoio à Pesquisa e Extensão Universitária, que, inclusive, tem projeto aprovado, que é apoio à sustentabilidade da cadeia de produção de moluscos bivalves, e também vai contar com toda a estrutura, né, espaço físico, equipamentos, insumos, microalgas e equipe técnica, né, do LNM, né, equipe técnica capacitada. No orçamento, nós teremos tanto material de consumo, né, como mangueiras de ar, becker, pipetas, etc., como também teremos o serviço de terceiros, que é a tradução de artigos, a taxa de submissão dos artigos também, tradução, manutenção de equipamentos elétrico e hidráulico, que dá um total, né, uma estimativa de R$ 18.286,27. No cronograma de execução do projeto, nós temos o ingresso em março de 2022, as disciplinas estão sendo cursadas desde o ano passado, vão finalizar em junho de 2023, possivelmente. A revisão bibliográfica começa desde o início, porque a gente já está começando a elaborar o projeto de tese, né? Então, ela termina aqui em dezembro de 2024, que é quando a gente termina o segundo, né? Termina a escrita da tese, né? E aí, a defesa do projeto acontecendo agora em fevereiro. A preparação para o primeiro experimento começa de abril a junho, né? A gente vai montar os equipamentos, fazer os pré-testes também. E, possivelmente, em julho de 2023, a gente faz o primeiro experimento, já coleta os dados simultaneamente, né? E começa a avaliação desses dados, que vão até dezembro de 2023. Em seguida, começa a escrita do artigo, né? Que vai de janeiro de 2024 a julho de 2024. Quando a gente fizer o primeiro experimento aqui, em julho de 2023, a gente passa um mês já preparando para o segundo experimento, que é em agosto. Em setembro, a gente realiza o segundo experimento e também faz a coleta de dados simultaneamente e realiza as análises dos resultados, né? Que vai até, no caso, de agosto até fevereiro, né? Agosto de 2023 a fevereiro de 2024. Em seguida, começa a escrever o segundo artigo, né? A qualificação, ela vai ocorrer quando a gente acabar o primeiro artigo, né, em julho. Em setembro, a gente faz a qualificação, já com o primeiro artigo pronto,
e inclusive a gente vai fazer em setembro, que é antes dos 32 meses exigidos pelo projeto, pela resolução do programa, tá? E aí, possivelmente, será realizado um sanduíche aqui no final de 2024, estamos conversando ainda. A redação da tese, ela se intensifica em janeiro de 2024 até dezembro, né? Mas, na verdade, já está sendo produzida com essas revisões e tudo. A entrega para a banca, possivelmente, porque não dá para colocar tudo aqui no cronograma, mas entrega para a banca possivelmente em junho ou julho de 2025, e a gente tem até outubro para defesa, mas eu vou tentar fazer antes, porque eu sou meio aperreado. Aqui são algumas referências que foram utilizadas. E é isso. Muito obrigado. Vocês estão aí? Estamos. Muito obrigado, Júlio, pela 27 apresentação. minutos. Foi preciso. Estamos com 31 minutos de gravação. Tá ótimo. Professor, vamos começar, então, a arguição. Posso deixar aqui? Eu acho que agora você fica com a câmera aberta, Júlio, por favor. Deixa a apresentação, se tiver alguma dúvida. E vou passar a palavra primeiro ao Dr. João Guzenski, que é membro externo do programa, né? Se puder, por gentileza, começar a arguição, as contribuições que ele tem para a gente no projeto, por favor. Muito bem. Estão me ouvindo? Estamos, João. Estamos te ouvindo. Então, em primeiro lugar, quero agradecer, né, o convite feito pelo Júlio e o professor Cláudio, em nome do programa, né, e também cumprimentar os demais participantes da banca. Júlio, parabéns pela escolha do tema, né? Para mim é muito grato sempre quando alguém tem interesse em trabalhar com ostras nativas, sempre foi o meu interesse maior, né, as espécies nativas, e então sempre a gente gosta muito, né, quando alguém se interessa pelo assunto, e é interessante mesmo também o desenvolvimento da atividade para o restante do Brasil, né? Achei interessante o teu trabalho, né, a tua proposta, e só fica assim uma questão que eu me pergunto, se fazer um estudo só com relação à salinidade e temperatura seria suficiente para um trabalho de tese, né? Aí depois, essa é uma preocupação minha, assim, inclusive para o que você está se propondo depois aí a apresentar na Aquaculture, né? Eles são bastante exigentes, então você fazer um trabalho depois específico só falando sobre salinidade, depois só sobre temperatura como resultados, não sei se qualifica para uma revista que é tão exigente, né, atualmente. Então, primeiro, só para você pensar, você com seu orientador, se não seria interessante colocar pelo menos mais algum parâmetro, como, por exemplo... A gente tem a possibilidade, né? Eu posso só rapidinho fazer uma inferência. A gente tem a possibilidade de um terceiro experimento, que é testar. Na verdade, estão vários experimentos, só que aí, para a gente garantir, né, a tese, seriam 2, certo. Mas a gente está pensando, sim, em fazer o terceiro, que é com a alimentação também. Exatamente, foi o que eu ia sugerir, talvez fazer um com alimentação, que aí você teria mais informações para propor um protocolo. Né? Isso. São uma coisa básica que é a alimentação, principalmente o desenvolvimento larval. Né? Claro que durante toda a vida das ostras é básico o alimento, junto com outros parâmetros ambientais, né? A disponibilidade de fitoplâncton, sobretudo, né? Mas eu, se fosse vocês, daria uma pensadinha. Claro que tem que ver o que é execuível, né? Nem sempre você consegue, em laboratório, poder trabalhar com todos os parâmetros que você gostaria, mas se fosse execuível, se fosse possível, eu sugeriria que fizesse, sim, um trabalho junto com o alimento, que aí acho que ficaria mais completo o trabalho para uma tese de doutorado, sabe? Que aí você vai ter mais consistência. É uma sugestão que eu faço aí. Tá?
Uma situação, de modo geral, também que eu observei, Júlio, é que existe esse problema, essa questão aí da designação das espécies de ostras, né? A Crassostreia rhizophyra, a Crassostreia brasiliana. Então, hoje está bem determinado já isso, né? Geneticamente já se consegue fazer uma separação, né? Entre... Hoje, a gente sabe que Gazzara e brasiliana são sinônimos, né? E Crassostreia rhizophyra é uma outra espécie. Mas, quando no próprio andamento ali da sua revisão bibliográfica para apresentar o projeto, você, às vezes, confunde um pouquinho, né? Faz uma argumentação em relação à Crassostreia rhizophyra, falando em Crassostreia brasiliana, né? Principalmente quando usa os trabalhos do pessoal de São Paulo. Então, dá uma olhadinha nisso, tá? Na argumentação. Né? Eu posso até te passar depois as anotações que eu fiz no texto, para você dar uma olhadinha e você buscar mudar um pouquinho essa argumentação, né? Falando mais especificamente da espécie que você vai trabalhar, né? Para poder argumentar. Tá? Na introdução ali, vamos um pouquinho por partes aí. Na introdução, você diz que o motivo de ter sido feito, desenvolvido o cultivo da ostra, da Crassostreia gigas, se deve a um pacote tecnológico existente para a cultura da ostra do Pacífico. Você vai ver nos próprios trabalhos do professor Poli e outros, né, que seguiram, que não é só o pacote tecnológico, tá? Ele não é suficiente para você poder desenvolver. Tem todo um histórico com relação a por que ocorreu o desenvolvimento do cultivo de gigas aqui no sul do Brasil, né? Que envolve a pesquisa, envolve a extensão, né? A existência na própria universidade de um curso de mestrado, depois virou doutorado, né? O próprio público-alvo, pescador artesanal também, que se interessou pela atividade. Então, se você afirmar ali que é só devido a um pacote tecnológico, não é suficiente. Você pode ter um pacote tecnológico, mas não tem as demais estruturas, né, com o próprio laboratório da universidade, que deram condições para que isso se desenvolvesse aqui. Tá? Então, claro que isso é um projeto, né? Mas eu já penso assim para você no futuro, quando for escrever em relação à tese de desenvolvimento, né? As suas argumentações têm que ampliar isso. Tá? Só o pacote tecnológico não é suficiente para você ter um desenvolvimento da atividade. Tá bom? Ficou muito resumido essa explanação sua aí. Tá? Bom, deixa eu ver aqui. Quando você fala sobre a Crassostreia rhizophyra ali e fala que há uma ocorrência de liberação de gametas em regiões tropicais continuamente. Sim, isso é verdade. Mas aí me preocupa porque você vai trabalhar com indivíduos que você está numa região subtropical, tá? Então, lá no teu, já adiantando essa parte, lá no teu cronograma, você está prevendo uma primeira desova usando indivíduos do ambiente, né, em julho. Será que você vai conseguir ter desova em julho aqui? Porque a temperatura da água aqui em julho ela está 18 graus ou menor. Tá? Você tem que pensar nisso. Como você vai estar dependendo do ambiente, qual é o que você pode fazer? Ou você adianta o teu cronograma fazer essa desova, ou você posterga, já que você vai depender do ambiente. Então, tem que pensar nisso. Tá? Ok. Eu sugiro que dê uma pensagem com o teu orientador sobre como proceder com relação a isso. Se você tivesse indivíduos maturos em laboratório, era tranquilo. Aí você vai determinar a época. Agora, como você está falando em pegar indivíduos do ambiente, tem que dar uma pensadinha se essa desova aí em julho, se ela funcionaria. Tá? Ok. Tem um plano B aí, nesse caso. Excelente. Uma outra coisa, Júlio.
quando você fala no ciclo reprodutivo da Crassus rhizophila, a importância da produção de sementes no laboratório. Então, é o que eu já tinha falado, a questão da argumentação com relação ali qual é a literatura que você está usando para afirmar com relação à Crassus rhizophila. Né? Dá uma olhadinha nisso. O trabalho que nós fizemos lá em 1999, né, houve uma baixa sobrevivência, o problema está principalmente em que a gente, quando fez as desovas, a gente fez o sistema fazendo a reprodução, a desova dentro do próprio tanque de larvicultura. Então, esse é um problema. Se você tem, e você até fala mesmo durante a sua revisão, nessa questão, né, da contaminação. Né? Então, a questão de qualidade de água, no momento da desova, ele é muito semelhante ao que tem hoje. A gente tinha UV, tinha todo o tratamento, usava filtros de uma micra, né? Mas o fato a técnica que a gente empregava, que a gente trouxe lá de Cuba, né, é que ela tem uma contaminação muito grande. Né? Como eles desovam dentro do próprio tanque, aí tem a questão das fezes, dos moluscos, tudo isso, você está sujeito a uma contaminação bacteriana muito grande. E o fato de você fazer por strip já vai diminuir bastante isso, né? Essa contaminação. Então, isso é um fator favorável hoje. Tá? Os objetivos estão bem, legal, só como eu disse, né? Se pensar na questão de, se puder... Mas não é mais adicionar alimentação para ficar... ampliar, né? Aí vocês conversam, vocês veem se é viável, se é factível, né? Tá bom? Uhum. Bom, ali também, quando você fala na questão do procedimento de desova, lá em material e métodos, você fala que serão obtidos amostras de tecido gonádico, né? É gonádico, não gonático, né? Como está ali escrito, né? A fim de confirmar o sexo sob microscopia. Bom, isso não é suficiente também. Quando você for observar o tecido, você vai ter que ver como é que está a motilidade dos espermatozoides, né? Como é que está a formação dos ovócitos, né? Se eles estão aptos a sofrer uma indução, melhor, se eles estão aptos à reprodução, tá? Então, não é só ver a questão de sexo, né? De identificação sexual. Também tem que ver outros parâmetros aí para você poder... essa avaliação, né? Os reprodutores, você tem que ver muito bem a questão de como é que vocês estão maturos, né? Estão adequados. Tá? Por que você sugeriu ali a proporção de 1:7 entre ovócitos e espermatozoides? É o que a gente usa no laboratório para gigas. Tá. Mas pacote. Também a alimentação também foi sugerida com base no pacote que é utilizado lá, no LMM. Tá? E o tanque que você vai usar é o de 20 mil litros ou o de 6 mil litros? Pois é, 20 mil mesmo. É o de 20 mil. São os grandões aqui. Isso. Tá. Eu até coloquei que foi um erro, né, na escrita, tá 2 mil, são 20 mil. É 20 mil, né, que você está escrevendo aqui. Tá. Não, porque tem aqueles outros 6 mil, eu achei o de 20 mil muito grande para manejar. O de 6 mil já é grande, né? Mas se você vai trabalhar com 20 mil, tudo bem. Eu só acho que é muito grande, né? Talvez 6 mil resolva, né? É muita água, muita coisa, né? Para a quantidade de reprodutores que você está propondo ali, usar 20 reprodutores, né? Eu acho um tanque muito grande, né? Talvez falar com o Chico com relação a isso, né? Que tem bastante experiência. Né?
Tá. No experimento 1, sobre desenvolvimento larval e sobrevivência em diferentes salinidades, eu te pergunto qual vai ser a temperatura de trabalho, que não foi citada aqui. Ah, desculpa. É 23, que é a temperatura que a gente mantém a sala que vai ser realizado o experimento. Ah, tá. Vai ser com 23, então. Isso. Uhum. Tá bom. Deixa eu anotar aqui também, importante adicionar. Tá, no experimento, tá, então tá, vai ser 23 graus, tudo bem, tudo bem. Você vai manter num ambiente, então, com ar-condicionado, é isso? Isso. Depois, no experimento 2, você fala aqui que teria um delineamento ao acaso com... são 3 tratamentos, né? Não são 4, né? Isso. Perdão, foi um erro também, um erro grotesco aí. Tá. Perdão. Já até marquei aqui. E por que você está usando a temperatura mais baixa, 18 graus? A de 18 graus? É. Na verdade, a gente tem a 23, que a gente consegue manter na salinha. Tá. A gente tentou 5 graus abaixo para ficar 18 e 5 graus acima para ficar 28 e ver aí onde ela desenvolve melhor, né? Para baixar, a gente vai usar bombas resfriadoras. Tá. E 28 para aumentar com os aquecedores. A gente tentou fazer esse intervalo aí. Tá. Ah, tá. Cuidado quando você for trabalhar na hora de fazer manejo com choque térmico, tá? Que isso pode causar mortalidade. Até pensando nisso, como é que vamos fazer para lavar e colocar água. É uma né? coisinha difícil, né? Mas tem que cuidar vai ser isso. a gente pensar muita coisa aqui aí. Mas vai dar certo. É um desafio. Bom. Em relação ao povoamento das unidades experimentais, por que você usou a densidade de 6 larvas por ml? Eu vim acompanhando os trabalhos, outros trabalhos realizados com a agasalho e com a risófila. Aí a gente adicionou, vamos usar a mesma densidade. Tá? Foi outros trabalhos, baseei em outros trabalhos, mas eu acho que é bom citar, né, na hora que for. Porque o que se usa normalmente é do primeiro ao quinto dia, usar uma densidade de 5 a 10. Depois você vai trabalhar até chegar à fase Lavolhada. Até lavolhada, né? Isso. Tá. Porque você, do quinto ao 10º dia, geralmente a gente abaixa essa densidade, né? Diminui essa densidade. Tá? 6 larvas por ml na fase, a partir do quinto dia, é um pouco alta essa densidade. E aí pode influenciar no teu experimento, tá? Tá. Então, eu sugiro dar uma olhadinha. Por isso que os trabalhos, eles realizam 2 fases, por exemplo, né? Eles são divididos em algumas fases. Então, eu sugiro você dar uma olhada nisso, ver se realmente o teu interesse é manter isso, porque isso pode influenciar na tua sobrevivência depois do teu experimento. E tem a questão também, a questão de também, na hora de retirar as amostras, não sei se a gente vai conseguir, estou até falando com o médico sobre isso, porque é um número tão pequeno, a gente vai conseguir amostrar, né, na hora de fazer a contagem, é complicado também. Sim, talvez até você... Vou rever isso. Vou rever isso. Até a questão de, a cada 3 dias, talvez não possa também fazer isso, para você ficar colhendo a amostra a cada 3 dias, né? Talvez tenha que aumentar um pouco esse intervalo. Tá? E eu acho que, olha, o que eu percebi foi isso, Júlio, tá? O que me chamou a atenção, assim, no mais, o sanduíche você, só a título de curiosidade, como você fala em fazer, não falou no texto, mas colocou aqui no teu cronograma, né? Você fala em fazer um sanduíche, você está pensando em fazer aonde isso? Na verdade, a gente não conversou ainda sobre esse sanduíche, mas eu pretendo fazer. Na verdade, eu vou te confessar, como eu sou aqui do Nordeste, sou do Rio Grande do Norte, eu queria muito ir num lugar que produzisse a nativa, né? Porque eu já trabalhei na Primar com a Márcia, tentei fazer algumas nativas, não tenho muita experiência, por isso que sou tão grato ao pessoal do laboratório por me ensinar. Desde o dia que eu cheguei, eles me ensinam muito, né? Então, eu tenho muita vontade de aprender sobre a nativa. Então, eu queria ir para um lugar que realmente trabalhasse com nativa, tivesse uma produção bem forte,
nesse sentido, entendeu? Aham. Minha paixão pela produção de ostra ela surgiu em 2010, quando eu fui trabalhar com o Weinberg lá na Primar. Eu Você queria trabalhou com muito o Alexandre, aprender, né? Saudoso trabalhei com Alexandre. ele. É. Então, a paixão pela ostreicultura surgiu e eu disse, um dia eu ainda vou fazer uma pós em um lugar que realmente estude, por isso que eu escolhi a UFSC, né? Pelo padrão de excelência do ensino aqui. Aí, onde vocês estão. Mas não pensei em um lugar, não. Vou pensar, mas eu acho que eu quero fazer um lugar na produção com ostras nativas. Então, Júlio, no mais eu te parabenizo, né, pela escolha, e vai ser interessante aí o teu trabalho, os resultados que você venha a colher, né, com eles, né? Parabéns ao teu orientador também por estar te estimulando a fazer esse trabalho, né? E vamos em frente, tá? Muito obrigado. Muito obrigado, viu, João? Obrigado mesmo pelas contribuições. Era importante que você tivesse, como você fez o trabalho, né? Em 99, a gente, quando o Melo falou dessa oportunidade de você vir, contribuir, eu fiquei muito feliz. Eu também. João, muito obrigado pelas contribuições, sempre muito pertinente. A questão do experimento de nutrição, a gente chegou a discutir, né, a inclusão dele, decidimos deixar fora do projeto, porque, do meu ponto de vista, é o mais simples de fazer, né, não é o mais complicado. Trabalhar com temperatura é mais difícil trabalhar com temperatura, tanto é que a gente não consegue fazer 4 temperaturas ou 5, por isso fica sempre tudo muito grande. A temperatura é muito variável, não é difícil de trabalhar, se ficar muito próximo, acaba sobrepondo os tratamentos. É muito pertinente a gente... só para contar um pouquinho, o Júlio, ele ingressou, mas ele veio, fez algumas disciplinas e voltou, né? Porque ele ainda não está afastado da instituição dele integralmente. E aí, em função disso, ele ainda não conseguiu ter uma vivência no laboratório para a gente desenvolver toda a capacidade que ele precisa para começar os experimentos. Então, nós decidimos colocar 2 coisas mais curtas no projeto, para que ele venha e sinta a dificuldade, veja, a gente vê a capacidade que ele vai ter de desenvolver. Talvez ele faça os 2, ou faça 3, ou até possa fazer mais. Não tenha dúvida que, para o pacote tecnológico, a nutrição seria muito bem-vinda, né? E esses 2 capítulos poderiam se tornar um e mais um capítulo de nutrição. É bastante importante. E outra coisa que você disse, que todas as outras são extremamente importantes, mas só para ficar claro, a questão do ambiente é porque a gente não tem indivíduos de cultivo, mas eles vão ser estocados no laboratório para a gente ter gameta. A gente não tem feito direto do campo com nenhuma das ostras, porque quando a gente estoca e faz maturação no laboratório, a gente tem qualidade de gameta muito melhor do que coleta no ambiente. Então, talvez não ficou claro no texto, são animais selvagens, mas porque a gente não tem cultivo de nativo, a gente não mantém bancos de reprodutores, serão animais selvagens, mas eles serão maturados em laboratório, então qualquer momento daria para fazer. Tá? Ótimo. As demais colocações que tu colocou também estão todas pertinentes, que o Júlio vai trabalhar para melhorar o texto, né? Eu agradeço pelas contribuições. Muito das suas dúvidas são dúvidas nossas também, João. Você precisa de começar a executar para ver como é que a gente vai fazer alguns pré-testes. Do projeto até chegar à execução, né? Até chegar à tese, gente, é um longo caminho. O Júlio já está cansado de ouvir eu falar, vem logo para começar a trabalhar, porque tem muita coisa para aprender, né? Antes de começar a fazer um experimento com as espécies que a gente não tem parâmetros, né? Com exceção dos poucos trabalhos que o Júlio citou, que é o teu e o do Ícaro, a gente não tem nada com risófila. Então, quase todo o protocolo que ele trouxe é protocolo de gigas, que pode ser que funcione, pode ser que não funcione, precisa de ajustes, né? A gente tem feito bastante, na verdade, é uma espécie relativamente simples de trabalhar com larvicultura no laboratório. Ela tem uma resposta muito mais fácil do que gazar, por exemplo. Mas precisa de ajustar várias coisas para a gente conseguir fazer um bom trabalho. Muito obrigado, João, pelas contribuições. Obrigado, João. Muito obrigado. Simone, vou passar a palavra a ti, depois o professor Maurício faz os comentários finais.
fazer as suas contribuições, por favor. Para mim? Peraí. Não, O olho ou eu? a Simone primeiro, Ah, Maurício. tá. Deixa tu por último, porque acho que é mais fácil, tá bom? Obrigado. Por favor, Simone. Acho que não. Não, nós não estamos te ouvindo, não. Simone, acho que vai precisar você entrar e sair e entrar de novo, porque deu esse probleminha com o João, viu? Porque o microfone estava liberado. Ela não estamos ouvindo. Sistema, Melo, quando a gente bota o fone de ouvido, que a gente tira o fone de ouvido, pronto. Aí só entra desligando, entrando e saindo de novo. Sim. Estou anotando tudo aqui. Oi, tá me ouvindo? Agora sim. Simone. Oi. Então, obrigada, Corró, obrigada, Cláudio, pelo convite. É uma honra estar aqui junto, participando desse momento tão importante da tua vida, né? Que um doutorado é um... A gente pode sair bem, como pode sair quase louco de um doutorado. É uma mudança na vida da gente. Então, aproveita bastante esses 3, 4 anos que tu vai estar nessa função, né? Que é um momento muito rico de aprendizado, de compartilhar informação, de fazer amizades. É um momento bem importante. Então, Corró, eu gostei muito das colaborações do João, ele facilitou, já falou um monte de coisa que eu tinha anotado aqui, né, um monte de dúvidas, e eu compartilho com ele essa questão do desafio de fazer 2 artigos, sendo um só sobre temperatura e um só sobre salinidade, né, principalmente considerando que tu tem pelo menos 3 trabalhos já com risófora, entre aspas, né, que a gente não tem a confirmação molecular, nessa mesma linha. Né? Então, sempre vai vir aquela pergunta do revisor: por que tu está publicando se já foi testado? Né? Então, isso tem que tomar muito cuidado, porque a gente não pensa isso na hora de fazer o experimento, né? Mas tem que pensar o que o revisor vai pensar na hora que tu mandar já o teu trabalho pronto. Então, eu sugiro que tu faça um bom embasamento teórico sobre isso, né? Até sentir falta um pouco de uma tabelinha comparando o que já existe, né? Em questões de o que foi testado, qual foi o melhor resultado, onde foi feito o estudo, né? As espécies provavelmente foram selvagens, né? De onde eram essas espécies, uma vez que se questiona se realmente era risófora ou não. E eu acho que isso vai te ajudar na hora de tu formatar o teu trabalho antes de realizar, né? E aí tu vai ter mais certeza do que tu está fazendo, uma segurança de que realmente está trazendo uma novidade, né? Uma coisa nova para o teu doutorado e para o meio acadêmico. Eu queria te perguntar sobre a questão da escolha das salinidades, porque a gente vê que existe uma certa sazonalidade na ocorrência, entre aspas, da ostra branca, que se chama no Nordeste, né? Em função do período de chuva, de seca. E aí, por que tu não pensou, talvez, em testar uma amplitude maior de salinidade, né? Visto que a gente observa essa variação no ambiente natural? No caso, testar salinidades mais baixas, no caso, né? E mais alta também. Mais alta também. Inclusive, tem um estuário aqui, estuário não, é um braço de mar, em Diogo Lopes, que se encontram bancos de ostra e a salinidade chega a 45. Uhum. Boa ideia. Agora em fevereiro teve um assentamento muito grande de sementes, né, no Nordeste, no Rio Grande do Norte. E esse assentamento está vindo de uma larvicultura que foi acima de 40, né, porque estava época de seca. Então, e aí, qual é essa relação? Né? Então, porque o que acontece no Sul? No Sul, tu não tem muita variação de salinidade, tu tem variação de temperatura. Mas no Nordeste já é o oposto, a salinidade é o que varia, a temperatura é constante.
né? Então, talvez isso fosse um a mais para o teu trabalho, né? Ter essas... Tu está usando uma condição que varia no norte para um foco e uma condição que varia no sul para outro foco, né? Então, dá uma pensada como explorar melhor. Eu entendo que tem limitação de unidade experimental, eu entendo que tem limitação de espaço, né? Essa questão, a troca d'água. Tu está fazendo a troca d'água de uma larvicultura com salinidade 20 e a tua salinidade está 35, né? Como é que tu vai fazer? Então, tu vai, sei lá, vai ter que ter uma caixa onde tu prepara a tua água e dali tu bombeia para fazer a troca d'água, a mesma coisa para a temperatura, né? Então, tudo isso demanda trabalho, né? Espaço físico para isso. Mas eu acho que, como é um doutorado, acho que vale a pena ir um pouquinho mais a fundo, né? E realmente pensar de que forma isso vai trazer uma resposta para a gente, porque o que a gente quer é uma resposta, né? Quer saber qual que é o efeito dessa temperatura ou dessa salinidade no desenvolvimento da larva, né? E assim, outra coisa que o João comentou sobre a questão da dieta, né? Eu fiz aqui uma listinha de alguns parâmetros que tu poderia adicionar no teu trabalho, né? A dieta é um deles. Eu coloquei também a concentração de alimento, que é um outro fator fundamental. Concentração de alimento? Isso, está me escutando? Tô sim, tô ouvindo tudo. Tá. A concentração de alimento, né? Porque a gente sabe, a gigas é como pneus Van May, né? É um elefante, né? Então ela come um monte, mas as espécies nativas já têm um comportamento um pouco diferenciado. Então, como que é essa relação, né, do crescimento, da sobrevivência com essa concentração de alimento? Talvez fazer testes, pré-testes, isso que o Cláudio está propondo, de tu ir antes para testar, né? Então, fazer experimento mesmo, bioensaio simples, né? Diferentes laviculturas, com diferentes concentrações, e avaliar o que é melhor, o que não é, né? Sem mudar outros parâmetros. Então, talvez isso fosse um adicional, porque aí depois tu justifica essa concentração de 2 a 3 que tu colocou ali. Será que vai ser suficiente? 3? Não vai faltar? Né? E a gente tem muito costume de trabalhar com células por ml na lavicultura, mas será que esse é o parâmetro ideal para as larvas? Talvez trabalhar com o número de células por larva, né? Então, dá uma pensada nisso, né? Dá uma avaliada e usa talvez esse momento de estudar isso para te preparar para os teus experimentos, né? Para depois estar mais preparado no sentido de, ok, eu sei o que eu vou fazer, vai dar certo, não vai de repente estar lá com um monte de unidades experimentais montadas e aí o teu crescimento não é bom por causa da concentração de alimento, né? Ou a tua dieta. Então, dá uma pensada nisso. Uma pergunta que eu queria fazer, o teu manejo de troca de água de peneiramento, ele é diário? Isso, troca de água diária. Tá. E aí a avaliação é a cada 3 dias? 3 dias, isso. Tá certo. Não tinha ficado claro isso para mim. E a tua densidade de estocagem tu vai usar de acordo com as gigas, é isso? Isso, 6. Tá. E a densidade de 6 de larva D? Isso, 6 larva D. Tá. E tu não fica um pouco preocupado chegar no final e ter larva suficiente? É isso que a gente estava pensando, eu e o Melo aqui, matutando sobre isso, sabe? Então... corre esse risco, viu? Então, assim, eu sugiro fazer um pré-teste antes, né? Para avaliar se essa densidade inicial é suficiente. Porque testar a densidade inicial de povoamento em sistema estático, por si só, já é um experimento. Né? Então, e é uma resposta que precisa se ter para um protocolo, porque um protocolo tu não vai ter só, porque a tua ideia é fazer um protocolo, né? E o protocolo não é só temperatura e salinidade, né? Ele envolve tudo, alimentação, densidade de estocagem, o manejo, a concentração do alimento, as espécies. Então, assim, é um baita de um desafio que tu tá tendo, né? E me preocupa muito essa questão de tu já ter 3 trabalhos nessa mesma linha, né? Então,
revisar isso. Eu tinha anotado aqui para te questionar também a janela reprodutiva, mas já ficou bem claro que o Cláudio comentou ali da manutenção dos gametas no laboratório, né? E aí eu aproveito para perguntar se esses animais, então, vocês vão coletar ali no Sambaqui, é isso? Isso. No Tá. Sambaqui também tem outra fazenda que já tem, eles já estão identificados, né? Os bancos já estão identificados. Ah, tá. Isso que eu ia perguntar, porque uma das tuas justificativas é justamente essa, que não se sabe as espécies Isso. que se trabalhou anteriormente. Então, tu vai ter a comprovação molecular de que as suas são risófilas. Ok, perfeito. Tá. Só fazendo uma pequena correção, estoques naturais, tá? Não bancos naturais. O banco, ele vem do banco de areia para berbigão. E aí, quando tu trabalha com populações, tu trabalha com estoques naturais. Beleza. Tá? Só para... E uma pergunta, tu tem bem clara a diferença de altura e comprimento da ostra? Como, senhor? Só um instantinho. Como? Perdão. Tu tem bem clara a diferença de altura e comprimento? Da concha? Não, vou treinar ainda. Isso. Ah, vou tá. treinar Então ainda. Vou treinar tudo. Vou treinar, porque eu soube que um colega meu que o Hugo sofreu bastante. Gostou muito, né? Eu vou ter que aprender mesmo. Estou indo para aprender. Inclusive, estou indo agora dia 26 para aprender muita coisa. Porque eu senti uma certa confusão ali no teu trabalho sobre essa questão, né? De qual termo certo utilizar. E ainda mais tu vai trabalhar com larva, né? Porque animal adulto é bem mais fácil. Mas só tenha certeza de que tu vai seguir o Gautsoff de 1964 e treina bem essa questão. O Hugo, acho que está presente aqui, ele pode te ajudar, né? Ele mediu bastante coisa, então ele pode te... Aproveita para... Pena que tu não veio antes para ajudar ele. Aí pronto, aí tu já está treinado. Tá, e uma outra pergunta. As peneiras, tu botou 30, 100 e 240. Então, tu não vai eliminar nenhuma larva ao longo da larvicultura. Tu não vai fazer seleção. Tu vai deixar as larvas vivas e mortas ali dentro, é isso? A gente não conversou ainda sobre isso, mas possivelmente quando ela for aumentando, a gente vai descartando as larvas mortas. Tá, então... E nesse sistema também, nesse sistema que a gente está propondo fazer, vão ficar um cano um pouco mais elevado para sair as lavas que estão na coluna da água, vai ficar um cano final para descartar essa água. Uma lava morta já. Tá, então dá uma revisada, porque no teu orçamento as peneiras são de sementes. Não sei se tu percebeu isso. Foi, e tu não foi vai maior, né? Não é de larva. Então revisa isso para fazer certinho, para tu ter bem claro. E a gente não dá muita importância para a questão das peneiras, mas elas fazem a diferença numa larvicultura, quando tu tem que descartar ou não, entendeu? Então, quando tu tem que separar a concha morta ou larva deforme de larva que está indo bem, às vezes 10 micrômetros já faz a diferença. Tá? Então, vê direitinho isso. E deixa eu ver. Ali na estatística, tu colocou que vai avaliar. Tu pode voltar ali o slide da estatística? Foi um erro. Eu vi já que foi um erro. Deixa eu só mostrar. O erro está no texto, né? Ele está ali, tu botou que tu vai avaliar metamorfose. Deixa eu ver aqui. Opa. Metamorfose, crescimento, rendimento, aí, sobrevivência. Tá isso, tá aparecendo. Isso. Tá, então tu vai avaliar a metamorfose de larva olhada, é isso? Não, a metamorfose ao longo que ele for metamorfoseando, ao longo dos... Porque pode ser que algum experimento ela demore a metamorfosear, né? De uma larva D para VLG, né? E aí a gente vai acompanhar também essa metamorfose.
Não seria bem metamorfose, seria o desenvolvimento do animal, o ciclo dele, né? Então, O estágio larval, né, no caso? exatamente. Ok, Então, tu vai ok, olhar larva D, larva Veliger, pé de Veliger, né? A olhada. ok. Então, aqui tu vai avaliar a presença de larvas normais e anormais, é isso? Isso. Tá, então só para corrigir, para deixar certinho ali o que tu vai avaliar. E o crescimento, tu vai avaliar a altura e comprimento, correto? Isso. Tá. Então é bom sempre deixar isso bem claro, tá? E o rendimento também, o rendimento é importante. Tu vai fazer o final, tu vai É no fazer no final, meio. isso. Ao Tá, final, a gente vai olhar a quantidade de larva olhada e comparar com a sobrevivência total, né? tá. Então, com o número Geralmente, de larvas, né? elas ficam, eu estava até conversando com ela sobre isso, talvez elas fiquem retidas em malha de 236 essa É, espécie, sabe? por que eu estou perguntando isso? Porque o rendimento, dependendo de como tu usar a fórmula, ele vai ser a sobrevivência. Então, tu tem que ver o que tu vai avaliar. O total ou só as olhadas, ou, né? Então, tem que definir isso Ok. tá? Para depois não chegar lá e não coletar informação, sentir que faltou dado, entendeu? Então, define direitinho os conceitos de cada parâmetro, para daí depois tu tá tranquilo para fazer o teu trabalho. Excelente. Tá? Então, assim, eu sugiro realmente que tu faça essa tabelinha, Corró, no teu projeto, vai te ajudar, vai esclarecer, né, a tu ter uma visão do que existe com a risófora, inclusive procurar trabalhos fora do Brasil, né? Então, eu não sei, eu acho que esse de melo é fora, né, o melo. Não, é Melo o do. Deixa eu ver. O do Rodrigues e Fria. tá. Rodrigues e Fria, 92. E aí Eles coloca. fizeram. Esse artigo é meio genérico, ele fala sobre várias coisas. Ele fala sobre larvicultura e também sobre o cultivo. Tá. Ele fala sobre. É bem genérico, é bem amplo esse artigo. Tá. Cultura de coxa, final, sabe? Na engorda. Fala sobre várias coisas. Uhum. E o último comentário que eu queria fazer é assim, que no Nordeste a ostra branca é vista como um fouling, né? Então, tu tá preparado para lidar com isso? Que tu tá desenvolvendo a metodologia de produção de sementes em laboratório, né? E tá preparado para lidar com isso, chegando lá e todo mundo vai falar, não, mas não quero isso aqui, para nós é fouling. Então, Olha, tu tem que Simone, amadurecer. é verdade, mas quando a gente começou a falar sobre isso, eu fui até resistente com o Melo. Eu falei, eu queria trabalhar com a agaça. Aí eu fui conversando, a gente foi. Mas assim, a gente produz ciência, a gente não produz ciência só para o Brasil. É importante que a gente desenvolva, né? Mas a gente está tentando produzir ciência para fora também. Talvez quando a gente publicar, esse artigo pode ser importante para, como eu falei, na América Central, alguns países que só produzem essa espécie, né? Mas assim, eu acho que aqui também poderia ser uma vantagem. Eu lembro quando o Leonardo Zaia, Leonardo, acho que é um cubano que veio aqui, ele falou, ela não cresce, pessoas pescadoras falando, ela não cresce. Aí ele falou, lá em Macau, ele falou assim, como assim não cresce? Você sabe que ela não cresce? Se a gente desenvolver outras metodologias de cultivo, com ela o tempo todo submersa. Então, aí ficou aquele questionamento, sabe? Ele sempre foi muito questionador nesse sentido. Mas eu estou preparado, sim, acho que vai dar certo. Legal, que bom. Então, o pessoal do Ceará que gosta bastante dela. Isso. Mas então tá. É isso, parabéns pela escolha, vai ser um desafio. E te prepara. Vai ser um desafio, mas eu estou indo com força total. Estou indo dia 26, inclusive, já. E se quiser fazer o teu sanduíche na Primar lá, eu tenho certeza que a Márcia vai ter as portas abertas. Exatamente. Acho que ela vai. Com certeza. Inclusive, ela já falou comigo sobre isso. Ela queria que eu fosse a semana que está tendo agricultura lá. Só que na atenção daqui de terminar, de fazer uma boa apresentação e tudo,
eu acabei não indo, né? A gente ia te colocar para fazer um experimento que está começando semana que vem. Foi isso! Foi isso. Se eu não tivesse que viajar, então dava certo daí. Tá bom. Obrigado, viu, Simone? Muito obrigado. Simone, muito obrigado pelas contribuições, bastante importante, né, todas elas. A escolha da espécie, né, às vezes o pessoal gosta de trabalhar, óbvio, com aquicultura, né, com as espécies que são cultivadas, já cultivadas é mais fácil. Eu até forcei um pouco o Júlio a gente trabalhar com risófila, porque, com exceção do João Guzenski, né, que está aqui presente, ninguém nunca quis trabalhar com risófila no laboratório. E, apesar de ser uma espécie que não está em cultivo, é uma espécie importante. E a gente, tanto que o Júlio disse, a gente pode ser seja um trabalho que não se aplique direto à aquicultura, mas é um trabalho científico bastante importante que, de espécies de osso nativa, se nós não fizermos, ninguém vai fazer. Quem que vai olhar para nossas espécies? A Europa, a América do Norte não vai olhar, temos que ser nós para trabalhar com espécie nativa. Então, assim como eu tenho um pouco da visão do João, que a gente precisa desenvolver, né, a nossa espécie, até que, mesmo que seja para falar que depois, não é para aquicultura, é uma espécie que não, a gente sabe as dificuldades dela em termos de competição com as outras espécies, em termos de crescimento. Mas em termos de levicultura, ela, inclusive, é mais fácil de trabalhar do que as gigas. Ela é muito simples de fazer levicultura. A gente nunca tivemos problema com levicultura de risófilo. Então, acho que ele vai conseguir fazer um bom trabalho. Dos seus comentários, tem duas coisas que eu gostaria que eu anotei, que o Júlio não esclareceu. A primeira é a questão de trabalhar com o número de células por larva. Né? A gente sabe que isso é impossível nesse mundo. Você tem que contar larva todo dia em todas as repetições. E isso, então, experimentalmente é utópico. A gente tem que trabalhar mesmo com concentração de microalga por ml de água, porque implica em contar todos os dias as larvas que estão nas unidades experimentais para calcular a quantidade de alimento que vai ser colocado. Como a sobrevivência nas unidades experimentais são diferentes, é impossível. Né? A gente sabe que é o ideal, mas experimentalmente é impossível. Isso é impossível até na produção. A gente não consegue fazer isso. Né? Então, por isso, a opção de trabalhar como a gente vem trabalhando, talvez não seja o ideal, que é o número de concentração, né, de microalga por ml. E outra questão que tu colocou, que é a quantidade de larvas que a gente vai ter para trabalhar. Pensando num volume útil de 30 litros, são 180 mil larvas. Para amostrar 30 por 50 por unidade experimental, eu acho que é suficiente, mas novamente é a questão que a gente precisa ainda de... A gente tem feito isso com gigas, não tem, né? É suficiente, mas com nativos nós não fizemos ainda. Precisa de testar, mas eu acho que o número de larvas não vai ser o problema. O que o João falou talvez seja um problema maior, que é a densidade de 6 no final, pode ser um número grande, né? Um número bastante grande que pode atrasar o desenvolvimento larval. Às vezes não causa mortalidade, a gente não tem tido mortalidade com gazar, por exemplo, com giga nessa densidade, mas atrasa o desenvolvimento larval, porque você vai ter muitas larvas por ml quando elas estão grandes. Né? Então, mas como não é esperado uma sobrevivência de 100%, iniciar com 6 larvas por ml deve terminar com umas 3 no máximo, então não 2 no final. Né? Então, considerando a mortalidade ao longo do tempo, que é o que a gente tem feito experimentalmente, é isso. Começa com 6, ela vai terminar com 1 a 2 no final. Não é muita... Não chega a ser um valor muito alto de larvas por ml. Mas era isso. Obrigado pelas contribuições. Obrigado, muito bom. Simone. Tá? Muito obrigado. Muito joia. Professor Maurício. Espera aí, estou abrindo aqui. Tá, tenha bondade. Todos me ouvem aí? Estamos te ouvindo. Obrigado, Júlio. Obrigado, Cláudio, pela lembrança do meu nome. Eu não vou entrar no mérito do trabalho em si, que a Simone e o João já esmiuçaram bem, né? Vou dar algumas sugestões aqui. Depois eu vou escanear e te mando, tá? Algumas pequenas coisinhas aí na palavra-chave, só para levar em consideração alguma coisa de formato aí, que já vai ficar pronto aí
para outra versão final, né? Aí, quanto à espécie, o Cláudio deixou bem claro, eu acho que é importante a gente trabalhar com a ostra nativa, né? Aí, uns detalhes aqui, quer ver? Tentar lá no procedimento de desova e algumas outras abreviaturas, no cloro lá, cloro e tiosulfato, tentar colocar miligramas por litro, né, para padronizar aí mais fácil. Uma coisa que me chamou a atenção, eu não sou da área, mas larva D tem algum significado, talvez para quem vai ler que não seja da área, né? Para você deve ser super comum. É o formato dela, parece um D. Ah, tá. Então tá bom. Obrigado. Só um detalhezinho. Aí... Miligramas por litro, no caso, né? Miligramas por litro. Ô, Júlio, da próxima vez que vocês mandarem para a gente, mandar sem ser na forma de revisão. Tá? Deixa eu ver. Levando um pouquinho em consideração o que o João comentou, de complementar um pouquinho mais o trabalho, né? Uma coisa que talvez você possa conversar com o Cláudio e com a equipe que vai te ajudar, talvez na parte das temperaturas, incluir alguma coisa de enzimas antioxidantes, né? Mas aí é só vocês se afinarem, ver se vale a pena incluir ou não, porque aí deixava o trabalho um pouquinho até mais robusto, esse da temperatura, né? E lá na tabela de orçamento, eu colocaria revisão de idioma, porque tradução de artigo, você sabe que é bem mais caro do que uma revisão, né? Então, por exemplo, uma revisão de artigo, uma revisão de idioma, você paga quase que metade, mais ou menos metade do preço de uma tradução. Então, vale a pena você fazer a tradução, você mesmo fazer, né? O que a gente sempre fala para os alunos, e depois a gente só faz a revisão, né? Uma sugestão. E outra coisa na referência, só para padronizar, lembrar, dar uma checada lá, tem uma que está faltando no V.P. Né, de acordo com as normas aí da BNT, e tirar uma coisa que muito aluno põe, tirar o ano e o mês e o dia da publicação da revista, que isso a gente não usa, tá? Tá. Né? Tá. O mês e o dia, né? Oi? O mês e o dia, no caso. O quê? Tirar o mês e o dia. O mês e o dia. Tem, por exemplo, o Bain et al., aí da revista Ecologia, tem o mês, agosto, entendeu? Então, o mês a gente não usa. Mas eu acho que o trabalho está... Oi? O trabalho está bem... Não, pode deixar, vou tirar sim. E o que a gente sempre comenta com vocês depois do primeiro experimento, já tentar dar o foco para trabalhar em cima da qualificação, né, para não precisar mais para frente pedir essas prorrogações e tal, para defender a qualificação dentro do prazo mesmo, né? E tentar dar o foco mesmo nos 2 artigos, né, que são os obrigatórios para defender, e depois, você comentou alguma coisa de terceiro experimento, né? Mas sempre dá foco nesses 2, que às vezes a pessoa começa o segundo, já começa a fazer o terceiro e perde o fio da meada, né? E começa a se enrolar, né? Tá? Parabéns pelo projeto. Obrigado mais uma vez, Cláudio e Júlio. Eu mando escaneado. Muito obrigado, Maurício. Maurício, muito obrigado pelas contribuições. Ô, Júlio, tu mandou um arquivo com marcação para o professor, é isso? Não foi, mas eu salvei sem marcação. Não, mas eu salvei sem marcação. Para mim, veio com marcação. Eu não entendi o que foi isso que aconteceu. Eu juro a você, eu salvei sem marcação. Aí eu fui perceber, quando eu fui imprimir o trabalho, que quando eu abri, estava com marcação. Eu falei, não é possível. Eu não ia fazer um negócio desse. Ah, mas tu fez que Mas feio, eu salvei. Isso é imperdoável.
Inclusive, eu salvei ele aqui na minha pastinha de doutorado, teste, sei o quê. Salvei. Quando eu fui abrir de novo, tá com marcação de novo. Não sei o que Tem que aconteceu, não. eliminar todas as marcações antes, meu querido. Na Mas verdade, na verdade, eu não sei o que aconteceu, não, de verdade, juro. Eu apaguei todas as marcações, fui lá retirar a Ô marcação. Maurício, tu sabe que isso é comum? Não é só o Júlio que faz isso. Essa semana eu já recebi um também que, teoricamente, era para estar pronto para ir para a revista e estava com É. todas as marcações. Aí eu pensei, poxa, Até com vamos tirar pelo comentário do menos. orientador, né? Enfim, Mas tá até joia, gente. hoje mesmo, você acredita que eu abro aqui, eu salvei ele sem marcação, mas quando eu abro, abre com É marcação. porque você Eu não acho que. está porque você não tá sabendo eliminar as marcações. Mas eu Então é isso. tudo bem, vou olhar direito, vou olhar. Inclusive, meu computador está tão velho que ele já falou que não vai mais atualizar. Vai receber uma mensagem aqui. Vou comprar um novo. Vou comprar um novo. Deus quiser. Muito bem, Maurício, muito obrigado. A questão Nada, das obrigado. referências também ali, o Júlio está começando a aprender a usar o Mendeley também, né? Isso é uma Isso. falha que na verdade, eu não olhei, né? Passou. E vamos fazer as correções. Para a gente dar continuidade, João, Maurício e Simone, eu criei um grupo de WhatsApp rapidinho, normalmente a gente tem feito assim. Aí eu vou fazer uma ligação rapidinho para vocês. Só, por favor, feche os microfones, vocês estão fechados, né? E aí o Júlio fica aí na sala conversando com o pessoal até a gente definir ali qual que seria a decisão da banca, tá, Júlio? Por favor. Ok. E eu já retorno em alguns segundos, minutos, tá bom? Tá bom, obrigado, meu. Tem alguém aí? Cadê o povo? Obrigado, gente. Em breve estou chegando. Muito obrigado. Olha, 10 anos de sala de aula, mesmo assim a pessoa fica com frio na barriga, né? Interessante, engraçado demais. E olha que eu treinei, viu, essa apresentação? Gaguejei, feito um. É muito engraçado isso. Obrigado, gente, por estarem aqui, por ter prestigiado a apresentação também. Muito obrigado. Ó, João! Quanto tempo, João? Eli, um beijo. Thaís. Carlos Henrique é o Tatu? Hugo maravilhoso! Gente, eu não vejo a hora de chegar aí. Eu tenho tanta sorte, depois eu conto a vocês, tenho tanta sorte que vou ficar numa casa. Estava sem casa e já arranjei uma casa para ficar aí, minha gente. Com tudo mobiliado, olha, tudo certo, em nome de Jesus. Estava sem casa, acredita? Estava sem lugar para ficar. E aí me ligaram falando que vão se mudar e vão deixar as coisas comigo na casa lá. Beijo, Ali, tudo bem? Beijo, Tatu! Juan tá aí também? Juan estava no começo. Muito obrigado, Juan. Parece aquelas lives, né? Que o povo entra aqui. Ai, engraçado. Miguel também está aí.
Júlio? Aqui. Muito bem. Então, para a gente finalizar formalmente a defesa, a banca reuniu a parte e decidiu pela aprovação do teu projeto. Você tem 15 dias corridos para fazer a correção e para a gente entregar isso na pós-graduação. Tu precisa incluir todas as sugestões que a banca colocou. Tá? Lembrando que esse mês é de 28, então são 15 dias corridos, não é até os 15 dias do mês que vem, tá bom? Tá. E aí tu precisa de fazer essas correções para a gente encaminhar para a pós-graduação a versão definitiva. Excelente. Parabéns. Muito obrigado pela aprovação do projeto. Te passo a palavra para você fazer os últimos agradecimentos e a gente encerra a sessão, tá bom? Tá bom. Primeiramente, eu queria agradecer a todo mundo que estava aí assistindo, né? Meus colegas, meus amigos queridos. Agradecer ao professor Melo, que tem me ajudado muito, tem me tranquilizado. Né? Na verdade, ele que é o maior, talvez, sim, o estimulador, e está aí fazendo esse doutorado tão empolgado como eu estou. Né? Agradecer ao pessoal da banca que topou participar e contribuir. Então, ter certeza que eu sabia que viriam muitas contribuições de vocês. Eu sabia, sim, estava já pensando nisso e como foram muito bem-vindas. Muito obrigado pelo tempo de vocês, que eu sei que não é fácil. Né, ter que separar um tempo, a gente teve que mudar alguns horários, depois voltamos para o horário inicial e cada um teve que cancelar compromisso para estar aqui. Isso é muito importante. E muito obrigado a todas as colaborações. Eu só peço que, se possível, vocês puderem mandar por e-mail as correções das anotações, para que eu faça... Eu anotei aqui muita coisa, mas talvez tenha passado alguma coisa. Está todo riscado aqui. Se tiver passado alguma coisa, se vocês puderem mandar, eu agradeço. Mas muito, muito, muito obrigado. Então, assim, colocar em prática aí essas modificações. Simone, só fala da questão da tabela. Pode ser que eu não consiga colocar ela agora, mas aí da tese eu vou colocar assim, porque como são 15 páginas só, fica um pouco resumido, sabe, o projeto. Mas é uma excelente sugestão, tá? Eu coloquei aqui, anotei ano, onde vem os reprodutores, tudo certinho, para que realmente faça essa comparação aí. Muito obrigado. Muito bem. Ô, Júlio, depois eu te passo, na hora que tiver disponibilizar o sistema disponibilizar a gravação, eu passo para você, você pode rever toda a gravação para você fazer as correções sugeridas adequadamente. O bom do online é que fica gravado, né? Não tem como o aluno falar, pô, isso eu não lembrei. Vai dar tudo certo. Verdade. Muito bem. Então, agradeço a presença de todos, agradeço o João, Maurício, Simone, os membros suplentes também que aceitaram participar, os alunos que estão aí ouvindo, e com isso eu encerro a nossa sessão de defesa. Muito obrigado, hein? Obrigado, pessoal. Um grande abraço, bom trabalho para todos. Um abraço, tchau. Tchau, tchau.